A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos que assistem a este vídeo neste momento. Eu queria trazer uma palavra da parte de Deus para vocês que se encontra no livro de Números 18, 11 e 12. Aliás, versículo 8, 11 e 12, que nos diz o seguinte no 8. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. E vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberão. Verso 11. Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara. No 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Para a gente entender esse momento aqui, há necessidade de eu entrar no contexto. E o contexto aqui é o seguinte: Moisés estava com o povo de Deus, Israel, a caminho da terra prometida, no deserto. E teve um momento que o povo estava com sede, no deserto sem água. No deserto não tem água. E eles começaram a querer beber. Aí foi quando Moisés falou com Deus e Deus mandou. Como diz no versículo 8, que eu acabei de ler. Deus deu uma ordem a Moisés. Fala àquela rocha. Vai lá, fala na rocha e a água vai sair. E no verso 11, Moisés faz diferente. Olha o que Moisés faz. Ao invés disso, Moisés feriu a rocha com a vara. Bateu na rocha. Deus havia dito para Moisés para falar com a rocha, não bater na rocha. Mas Moisés fez diferente. Aí no versículo 12, Deus responde a Moisés pela sua desobediência. A acusação divina era que Moisés não tinha crido em Deus. Porque no versículo 12, olha o que Deus responde. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para entrar na terra que eu lhes dou. Devido à incredulidade de Moisés, porque quando Deus determinou a Moisés, meus irmãos e amigos, para ele fazer como ele havia determinado, ou seja, ele deu uma ordem. Moisés, fale com a rocha. Era só falar. Mas o ato de Moisés não ter feito da forma como Deus havia o ordenado, se tornou incredulidade, porque Moisés deixou de acreditar em Deus e fez como ele quis, bateu na rocha. Qual é a lição que eu tiro disso aqui para as nossas vidas? Lamentável perder o controle da situação e de si mesmo, aqui com raiva, fúria, como fez Moisés. Bateu na rocha, no versos 10 e 11 relata isso. Violou a própria personalidade. Moisés era um homem cuja vida refletia constantemente as qualidades de mansidão e paciência, mesmo em face das circunstâncias. Olha o que diz em Números 12, versos 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Mas Moisés abriu mão até da sua personalidade e saiu da direção de Deus. Este excesso de fúria e amargura era grave porque violava o que Moisés era por causa da sua fé em Deus. E neste aspecto que o pecado foi corretamente rotulado de incredulidade. Foi por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Pelo ato de sua incredulidade, quando Deus havia determinado a ele algo, ele não fez como Deus havia determinado. O que eu aprendo aqui com isso, meus irmãos e amigos? Que aquilo que Deus determinou para você fazer, vá lá e faça. Mas faça de acordo como Ele determinou. Não invente, não crie alternativas, não faça arrumadinho, que com Deus não existe arrumadinho. Faça conforme Deus determinou que fizesse. Até o grande Moisés errou, falhou. As consequências. Por isso não metereis a congregação na terra que lhes dou. Você não entrará com o meu povo na terra prometida. A tragédia do fracasso de Moisés e Arão está registrado por Deus na Bíblia e serve de lição.
para todas as gerações de que fidelidade deve ser total e completa até o fim da vida a Deus. Veja só o que diz em Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês neste momento. Seja fiel a Deus em tudo, em toda a sua maneira de ser. Não faça como Moisés, um homem que era considerado amigo de Deus, mas já na reta final ele deixou de acreditar em Deus e devido a isso ele não entrou na terra prometida. Espere em Deus, confie nele. O que ele disse para você, ele vai cumprir. Ele é fiel. Deus te abençoe.